Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula de Sistemas de Controle 1. Nessa primeira aula a gente vai ver um pouco sobre contexto de sistemas de controle, certo? Então, primeiro, antes de entrar em sistemas de controle, vamos ver um pouco de revisão de sinais e sistemas. O que é um sinal, o que é um sistema? Bom, sinais, são entidades, capazes de representar um valor, uma expressão, que pode ser processado, convertido por um sistema. São variáveis, que geralmente dependem do tempo, são dependentes do tempo. Um sinal ele pode ser estruturado, pode ser bem abstrato, pode ser uma variável física. Já um sistema está mais relacionado a algo, não a uma entidade, um objeto, que manipula sinais para realizar uma determinada função, objetivo, não necessariamente, e assim produzindo novos sinais. A gente vai ver algumas classificações, rever de classificação de sinais e sistemas. Alguns tipos de sistemas podem ser físicos ou concretos, que é quando eles de fato eles são compostos de matéria, energia, podem ser objetos, equipamentos, subsistemas dentro de um sistema maior, pode ser hardware, software, também um físico ou concreto. Não, software não, somente hardware. Abstrato, conceitual, eles são formados por conceitos, planos, hipóteses, ideias, que só tem no pensamento das pessoas ou também são implementados de maneira conceitual, como exemplo, softwares, as próprias empresas, as empresas são criadas por pessoas, mas elas são abstratas, são conceitos abstratos, conceitos, planos, ideias, são sistemas abstratos ou conceituais. Um projeto que ainda não foi desenvolvido pode ser um abstrato, conceitual. Tipos de sistemas, outros podem ser sistemas fechados, que não tem intercâmbio com meios externos, não tem entradas e saídas, sistema fechado. Ou sistemas abertos também, quando eles têm relação de intercâmbio com o ambiente por meio de entradas e saídas. Recebe informações, recebe sinais e envia sinais. Sistemas abertos. Sistemas não técnicos, que é quando que não foi desenvolvido pelo homem. Por exemplo, uma árvore pode ser considerado um sistema. O próprio homem também sistemas que têm os seus próprios subsistemas, sistema respiratório, sistema nervoso, assim por diante, São sistemas complexos, e é difícil de modelar, mas de ter modelos matemáticos disso, mas são sistemas, não técnicos. Sistema técnico é aquele que foi desenvolvido pelo homem, por exemplo, um computador, até um sistema operacional, um software específico, é um sistema abstrato, um avião é um sistema técnico, claro. Sinais. Sinais também podem ser classificados de maneira semelhante, sinais físicos ou concretos, quando a gente tem, por exemplo, uma variável real da natureza, a temperatura, tensão, corrente, são variáveis que podem ser medidos, que de fato representam uma energia física, uma energia do material, alguma coisa assim, uma informação de uma grandeza física. Isso é um sinal físico ou concreto. Geralmente é o que a gente estuda em física. Abstrato ou conceitual é quando apresenta uma variável não definida exatamente fisicamente, uma grandeza mais abstrata. Por exemplo, uma variável dentro de um software. Aquilo é algo abstrato, conceitual, dentro do software, não é
não é uma variável real de um sistema físico, né? A própria entropia também é uma grandeza abstrata. Sinais também podem ser internos a um determinado sistema, né, que não tem relação direta com o meio externo ao sistema, né? Por exemplo, a temperatura interna lá dentro de uma caixa d'água térmica, né? Se já é térmico, vai vedar aquela temperatura, né? Então, pode não ter uma relação totalmente direta, né? Sistemas, sinais externos é quando a gente consegue observar eles, consegue ver esses sinais, né? Que estão relacionados a entradas e saídas aí do sistema. Bom, além disso, nós temos ali a questão dentro dos sistemas, né? Sistemas de controle é um tipo de sistema, né? Onde a gente tem um objetivo ali de regular o comportamento de um dispositivo, de um processo. Vocês vão ler depois ali o capítulo do Dorff, capítulo 1, que vai ter definições mais claras dessas questões. Bom, daí o sistema, não um sistema técnico no caso, né? Ele pode ser um sistema automático, né? Quando não tem intervenção do operador, ou mínima intervenção, ou um sistema manual, quando o operador ele atua manualmente nesse processo. Aí que vem a definição de automação. Né? A automação tá envolvida aí no contexto de controle. A automação é uma maneira de controlar algum sistema. Né? O controle automático também é automação. A automação, claro, ela é uma tecnologia para reduzir sempre a necessidade do trabalho humano, né, para a produção de produtos ou serviços. Mas, diferente da mecanização, que somente amplifica a força do homem, né, por exemplo, um cortador de grama. Né, um cortador de grama ele somente amplifica, né, a força do homem, né, mas ele não faz automaticamente o corte da grama. Né? Já a automação não, ela reduz a necessidade do uso contínuo ali do homem, né, dos seus sentidos, né, para inspeção e também para controle da própria capacidade mental, pela capacidade mental do homem para controlar, para ver se o trabalho está sendo bem realizado. Né? Um cortador de grama precisa de uma pessoa ali para ver onde é que está sendo cortado, onde que precisa cortar além do que já foi cortado, né? Então é diferente. A automação não é realizada de maneira automática. A máquina realizar um trabalho sem necessidade de intervenção do homem, né? Tomando decisões em cima disso. Bom, a automação ela tem essas características, né? Envolve a parte de tem o controle está no contexto da automação, né? Envolve também a automação e inteligência computacional, pode ter, né? Inteligência artificial pode estar dentro do contexto da automação, que não é o objetivo da disciplina. Envolve comando, monitoramento de sinais, alarme, intertravamento, registro de sinais em banco de dados, né? E também a comunicação entre diversos agentes de automação. Isso envolve todo o contexto de automação. A gente vê mais a parte de controle, né? E dentro da automação, que é o contexto de controle, a gente pode dividir em vários níveis de automação, onde o nível mais baixo, o nível 1, é sempre mais próximo do processo, né, do processo de uma planta. A automação, o nível 1 envolve, no caso, sensores lógicos, sensores digitais, envolve atuadores, envolve sensores também de variáveis, né? São os dispositivos aí que monitoram e atuam em algum determinado processo, né? Um outro nível já envolve a parte do controle direto no processo, controle direto no processo, que daí envolve a questão de uso de controladores lógicos programáveis, que são dispositivos, são computadores industriais, que a gente programa o controle dentro dele, né? Eu quero um controle para automatização de um determinado processo programado dentro de um CLP chamado, né?
ou outro dispositivo, um microcontrolador, né, um DSP, processador digital de sinais, né, Digital Signal Processor, DSP, né, dispositivos geralmente digitais que a gente programa a automação, está ali no nível 2. Né. Nível 3 já envolve a supervisão daquilo que está sendo automatizado. Né, já envolve ali telas de computador. Nessas telas também pode ter um determinado controle, né, de algum controle automático no nível 3 também, né, verificando como é que está o processo em geral, né, e atuando em cima desse processo. Geralmente é feito em salas, né, fora do processo. Né. Aquelas telas gigantes que a gente vê, né, com processos, mostrando os processos lá em desenhos, aquilo lá são sistemas supervisórios que estão nesse nível 3. Né? Nível 4 já envolve um gerenciamento maior, né, que já é quase o nível de diretoria, de gerência de uma planta, por exemplo. Né? Esse é o nível 4, que é o nível de gerenciamento. Nível 5 já envolve a automação da empresa, né, que existem softwares que ajudam na automação dos processos das empresas. E uma grande fabricante, por exemplo, é a SAP, né, uma fabricante de softwares, desenvolvedora de softwares para automação dentro de empresas. Desenvolve ERPs, né, Enterprise Resource Planning. Envolve planejamento, softwares que realizam de forma automática o planejamento de recursos dentro de uma empresa. Né? Talvez somente com pequeno monitoramento das pessoas. Né? Isso já envolve o último nível, né? Que envolve até às vezes controle de estoque, né? Controle de vendas, né? Já em controle, verificação do marketing de uma empresa. Então tudo está no contexto de automação. Isso tudo é controle, pessoal. Embora o que a gente vai ver na disciplina é mais limitado do que isso. Bom, pensando somente em controle direto no processo, né? O nível 1 envolve a parte dos sensores e atuadores, esses sensores e atuadores aqui, né? O sensor ele monitora uma planta, né? O que é uma planta? É um processo que a gente quer controlar. Por exemplo, aqui é um processo que vai ser o controle de pressão dentro desse recipiente aqui metálico, né? Então nós temos aqui como atuadores um compressor, né? Que também faz parte da planta. Esse próprio compressor ele faz parte da planta. O atuador ele é aqui um inversor de frequência que atua no motor aqui do compressor, né? Atua no motor do compressor. Então aqui está a nossa planta, né? O que a gente quer controlar aqui nesse caso é a pressão aqui desse recipiente. Como que essa pressão é medida? Através de um sensor de pressão. Esse sensor aqui. Essa medida ela vai para um controlador. Esse controlador aqui, que é um controlador, no caso, um controlador analógico, que a gente pode mexer nos botõezinhos, aí, nos potenciômetros, para modificar qual controlador que vai ser utilizado. E esses valores aqui desse controlador, eles podem vir aqui num sistema supervisório, que já é o nível 2 de controle. Desculpa, nível 3. Vou verificando aqui, o nível 2 é o controlador, nível 3 é o sistema supervisório. Então, nós temos aqui os níveis. Nível 0 é a planta, é a própria planta. Nível 1, sensores e atuadores. Nível 2, controlador. Nível 3, sistema supervisório, que os monitores aqui que a gente pode ver o andamento aqui do processo. Pode ver variáveis, como é que está indo a pressão ao longo do tempo, né? Mandar qual a pressão que a gente quer, está tudo aqui dentro do controle supervisório. Então, é um sistema de controle ali, geral, tanto em controle quanto em automação, ele sempre vai ter isso daí. Vai ser um sistema, vai ter um processo que a gente quer automatizar, quer controlar. Né? Nós temos sensores nesse processo, de variáveis, pode ser geralmente variáveis físicas, né?
variáveis concretas, aí, que são sinais, né? Esses sensores vão para o controlador. Os variáveis do sensor vão para um controlador que recebe comando, pode ser de um sistema supervisório ou de uma pessoa, né? Recebe um comando aqui para dizer quais valores que a gente quer, quais os nossos objetivos do nosso processo. Esse controlador ele toma decisões a partir disso e envia sinais de atuação para atuadores nesse processo. Né? Atuadores, o que são atuadores? São dispositivos que atuam nesse processo. Vou dar um exemplo para vocês de um avião. Nós temos um processo que é um avião, né? Nós temos sensores, tem diversos tipos de sensores em um avião. Tem sensor de ângulo, né, giroscópio, tem sensores de aceleração, acelerômetros, né, tem sensores aí GPS para ver posicionamento, né, sensor de velocidade, de pressão atmosférica, tem diversos tipos de sensores que são empregados em um avião. Nós temos um controlador, que é um computador que está dentro do avião, que dentro desse computador tem um software. Né? Esse software dentro do controlador, ele toma decisões dentro de um avião. Por exemplo, se está em piloto automático, que é um processo automatizado, né? Sem o apoio sem a interferência, necessidade de interferência do piloto, né? Vai ter um controlador que vai atuar automaticamente sobre o avião, vai tomar decisões do que fazer com o avião e enviar sinais para os atuadores. Quais são os atuadores do avião? São os motores, né? São os ailerons, o leme, o profundor. Né? Esses são os principais atuadores dentro de um avião. Né? São as chamadas superfícies de controle, mais os motores. Né? Bom, mesmo sendo, digamos, se for um controle do tipo piloto automático no avião, nós vamos ter comando, né, que seria o nível 3, o nível supervisório, que o próprio piloto ele pode definir qual que é a velocidade que a gente quer de cruzeiro. Então, através do sistema supervisório lá, que está na cabine de comando lá, ele vai definir qual que é a velocidade que quer. Então, esse comando aqui, que é do sistema supervisório, manda para o comando para o controlador que está no nível 2 de controle. E daí o controlador toma as decisões para que o avião permaneça na velocidade desejada lá pela pessoa, lá pelo piloto, né? Então assim funciona, como um exemplo de sistemas de controle. Bom, quais são os elementos que eu já, para detalhar melhor, tem a planta, né, ou o processo, é um sistema físico a ser controlado. Né? Ela tem a planta, ela tem uma estrutura interna, com sinais, né, que se interconectam com determinados valores, geralmente baseando em equações diferenciais, né, que relacionam esses sinais, e geralmente se conectam com o ambiente externo através de entradas e saídas. Né, qual uma entrada de uma planta, por exemplo, são atuadores, né, que atuam numa planta, e também distúrbios atuam numa planta. No avião nós temos distúrbios de vento, por exemplo, né, que atuam dentro da planta avião. Além, de claro, dos atuadores, que são os motores e superfícies de controle. E a planta tem um comportamento dinâmico que depende do tempo, ou seja, pode ser modelada através de equações diferenciais. Atuadores são esses dispositivos que eles acionam, possuem potência geralmente, dispositivos que modificam a planta, né? Influenciam no comportamento da planta. São os elementos aí, né, que recebem do controlador qual a referência que querem de atuação na planta, o que querem atuar na planta e atuam sobre a planta. Né? Sensores, né, que fazem parte da questão da disciplina eletrônica aplicada em instrumentação, são os dispositivos, pode ser transdutores, né, que convertem grandezas físicas a serem monitoradas em grandezas apropriadas aí para o uso no controlador. Né, que nós temos aí no caso no avião, nós temos a bússola, temos giroscópio, acelerômetro, sensor GPS, sensor de pressão externo ali,
sensores de velocidade, diferentes tipos de sensores. Né? Então, esses sensores são necessários para o sistema de controle. Bom, dentro dos sistemas de controle, a gente pode classificar entre sistemas a eventos discretos, que é o controle lógico, né, que é dinâmica baseada em eventos. Geralmente é controle de ligar e desligar. Né, e são modelados através de máquinas de estados, redes de Petri. Né, são sistemas que não entram na nossa disciplina. Né, são sistemas que a gente vê geralmente nas disciplinas de circuitos digitais e automação. Exemplo aqui de sistemas e eventos discretos: um refrigerador com termostato, uma geladeira com termostato. O que é um termostato? Ele é um dispositivo que está dentro da geladeira, especialmente as mais comuns, né, que ele liga a geladeira quando a temperatura chega a 5 graus centígrados e desliga a geladeira quando a temperatura chega em 0 graus centígrados. Então aqui nós temos os sinais aqui de ligar e de desligar. Cada vez que chega em 5 graus centígrados é um evento. Esse evento aciona a geladeira. Né? Depois, claro, a geladeira sendo ligada, a temperatura interna vai diminuir. O compressor, né? Desculpa. O compressor sendo ligado. Então chega em 0 graus, ocorre um evento da temperatura estar menor do que 0 graus, menor ou igual a 0 graus. Então isso desliga a geladeira porque já está muito frio lá dentro. Então assim a geladeira vai ligando e desligando. Né? Vocês já devem ter percebido isso, que a geladeira liga e desliga, de acordo com a temperatura interna. Geralmente a temperatura interna fica entre 0 e 5 graus. Então isso daqui é um controle a eventos. Né? São dois eventos aqui que determinam o comportamento dali do nosso controlador, que é quando a temperatura ultrapassa 5 graus, e o outro evento é quando a temperatura se torna menor do que 0 graus. São dois eventos aí que operam com o controlador. É o chamado controle, esse aqui é um tipo de controle que é chamado também de controle bang-bang. Por quê? Ou está para um lado ou para o outro. Então é bang-bang. Né? Já sistema de controle dinâmico, ele nunca desliga, teoricamente. Né? Seria uma geladeira mais moderna, uma geladeira lá com inversor de frequência, geladeira do tipo inverter. Né? São geladeiras aí, por exemplo, que estão sempre com o compressor funcionando. Mesmo quando está com uma temperatura próxima de 0 graus, ele diminui a potência do compressor, diminui lá embaixo a potência, talvez para 10% da potência máxima, né? Mas mantém sempre o fluido de refrigeração circulando, com uma potência baixa. Depois, quando a temperatura da geladeira sobe, ele aumenta a potência do fluido, vai girar em velocidade mais rápida, né? Então assim funciona um controle dinâmico. Nós temos uma dinâmica no tempo que envolve variáveis com comportamento contínuo no tempo. Né? Manipula entradas e saídas de maneira analógica, com escala contínua de valores. A gente modela esses sistemas através de equações diferenciais. Né? Então, uma equação diferencial vai reger a nossa planta, né? E também o controlador. O controlador também vai ser baseado em equações diferenciais. Esse é o objetivo da nossa disciplina de controle, estudar sistemas de controle dinâmico. Né? Que é o caso, por exemplo, do piloto automático de um avião. Né? Ele é usado um controle dinâmico, ele varia linearmente ali a potência do motor para manter a determinada velocidade. Então, exemplos aqui desses sistemas de variáveis contínuas de controle dinâmico que num refrigerador com inversor de frequência. Tem que ser específico, um refrigerador com inversor de frequência. Né? São alguns mais modernos que existem nisso.
tem da Samsung, da Panasonic, que são refrigeradores mais caros, né? Na base de R$ 3.000, que funcionam, mas eles têm, devido a esse seu controle contínuo, não de ligar e desligar, eles também conseguem, com isso, poupar energia elétrica. Eles consomem aproximadamente 40% menos do que um refrigerador convencional. Assim como para ar-condicionado também. Ar-condicionado do tipo inverter, ele sempre mantém ligado e com isso ele reduz a potência e acaba consumindo menos por causa do comportamento lá do sistema de refrigeração. Então, como é que acontece aqui, ó? A ação de controle ela varia, que é a saída do nosso controlador, né? A nossa ação do controlador ela varia linearmente, não é somente ligar e desligar, certo? E daí, em caso de distúrbios, ela vai atuar de forma a rejeitar esse distúrbio, para que o nosso objetivo, a nossa variável de controle, aqui no caso a temperatura, ela permaneça constante, em torno de 2 graus, certo? Bom, o controle dinâmico, onde que se encontra ele? Geralmente se encontra nos níveis mais baixos aqui de automação, né, em processos que a gente consiga fazer o controle ali de forma modelado com equações diferenciais. Nem todo processo pode ser controlado dessa maneira, né? Tanto que antigamente as geladeiras só podiam ser controladas ligando e desligando, né? Mas quando foi inventado o inversor de frequência e ficou viável para uso em geladeiras, né, foi possível, no caso, utilizar o controle dinâmico para geladeiras. Mas para isso precisava do atuador, que é o inversor de frequência que atua no motor do compressor. O inversor de frequência não faz muito tempo que foi desenvolvido, foi poucas décadas atrás. Certo? Mas mesmo assim as geladeiras do tipo inverter, que usam controle dinâmico, elas só entraram no mercado há poucos anos atrás, né? Por questão de custo mesmo. Elas são mais caras. Então, o objetivo da nossa disciplina envolve aqui os níveis mais baixos aqui de automação, que é a parte de sensores atuadores e também aqui o nível 2, que envolve os controle. Os CLPs, que são controladores lógicos programáveis, que são utilizados na indústria, eles possuem as duas coisas. Eles permitem a implementação de controle dinâmico, né, PIs, PIDs, né, controladores proporcional integral diferencial, geralmente são parte dos CLPs, a gente consegue programar isso. E também o CLP tem controle lógico, né, a gente consegue ver variáveis lógicas, verificar eventos, e a partir desses eventos acionar algum processo industrial, né? Então o CLP ele faz controle lógico e dinâmico ao mesmo tempo. Microcontroladores também, DSPs também. A gente pode ter a parte de mais automação, né, que seria controle lógico, e também ter controle dinâmico. Bom, dentro do controle dinâmico nós temos aqui o controle do tipo analógico, que envolve controladores analógicos, que já estão em desuso atualmente, poucas aplicações utilizam controle analógico atualmente, né? Que são controladores ali que usam, o controlador é do tempo contínuo, ele usa eletrônica analógica. O controle é sempre feito de maneira eletrônica atualmente, né? Usando aqui no caso amplificadores operacionais que operam como controladores. Nós temos um controlador do tipo PI, proporcional integral, utilizando amplificadores operacionais que vocês vão ver nesse semestre na disciplina de eletrônica aplicada e instrumentação. Esse controle do tipo analógico ele já está em desuso atualmente, né? Mas sempre foi utilizado, né? Ainda é usado hoje em algumas aplicações muito específicas, por exemplo, reatores de lâmpadas LED, né? Pode ser utilizado o controle analógico em alguns dos casos, né? É um controle simples de ser realizado ali, mas quando a gente utiliza leis de controle simples, como por exemplo o PI, no máximo PID.
Já o controle digital, nós temos um controlador ali, que pode ser um CLP, né, ou um microprocessador, um microcontrolador, um próprio computador também, ou um DSP também, que é um processador lógico digital, né, que a gente programa ele, geralmente até em linguagem C que a gente programa. Né? Ou um CLP que você programa lá indicando quais são os parâmetros do controlador do tipo PID, ele já tem um software interno que é só indicar qual que é o nosso controlador dinâmico que a gente quiser. Né? Então, o controle digital ele está programado dentro de microprocessadores através de software. Por exemplo, aqui no caso, o nosso controlador está no tempo discreto. A planta vai estar sempre no tempo contínuo. Ó, o que seria um controlador no tempo discreto, né? A gente vai atuar esse controlador ali no tempo discreto no domínio da amostra. A gente vai ver melhor isso em controle 2. Bom, a vantagem do controle digital, né, é a questão de a gente poder modificar o software no momento que a gente quiser, né? E também a gente consegue implementar controladores mais complexos, mais complicados, que é muito difícil de fazer em controle analógico somente com amplificadores operacionais. Além disso, a gente consegue utilizar o mesmo processador para outras funções, que é o próprio controle lógico, não somente controle dinâmico, né? Utilizar controle lógico em forma de algoritmos, né? E também a comunicação com outros dispositivos, comunicação com o sistema supervisório, né? A comunicação com sensores e atuadores digitais, né? Que recebem sinal digital por comunicação. A gente pode fazer tudo dentro do mesmo processador. Né? Hoje a eletrônica ela está muito nisso, de concentrar tudo em software, o mínimo de hardware e o máximo em software, programando aqui, por exemplo, dentro de um DSP. Esse da Texas Instruments aqui, por exemplo, é o TMS 320 VC 5401. Esse aqui é um DSP. Né? A gente usa um outro aqui no laboratório, dessa fabricante também. Bom, a partir disso, vocês têm um questionário no Moodle para responder a partir da aula de hoje, né, do conteúdo da aula de hoje. E também, essa semana, como tarefa, vocês devem ler o capítulo 1 do livro do Dorff, que é a bibliografia principal da disciplina. Sistemas de controle moderno. Está no site da minha biblioteca, que a gente deve acessar pelo portal da biblioteca da UFSM. Então, façam login no portal da biblioteca. Aqui em recursos eletrônicos, vocês podem acessar a minha biblioteca e procurem o livro do Dorff, de Sistemas de Controle Moderno. Leiam o capítulo 1 e vocês têm 2 questionários no Moodle para responder, para valer como presença nessa semana. Certo, pessoal? Então, até a semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer um encontro através do Google Meet. Fiquem atentos no Moodle que eu vou informar para vocês assim que possível. Até mais, pessoal!